Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Uma decisão que pode ajudar a salvar vidas. Lançada a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Jéssica Gonçalves. A campanha mostra a importância de conversar sobre o assunto e manifestar o desejo da doação para os familiares, que serão os responsáveis por essa decisão. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O governo tem aumento na arrecadação com impostos e taxas em agosto. Melhor resultado para o mês em 22 anos. Graziela Mendonça. Destaque foi o crescimento da arrecadação previdenciária, com a geração de empregos, e também o aumento na arrecadação do Simples Nacional. Os impactos da pandemia na educação. E ações do governo para recuperar a aprendizagem dos estudantes. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. A pandemia trouxe desafios aos estudantes e professores brasileiros. Ensino remoto, híbrido, avaliações alternativas, alterações no plano de aula. Uma pesquisa do Ministério da Educação mostrou como ficou a educação básica no país neste período e vai ajudar na elaboração de ações e políticas na área. Os detalhes nós vamos saber agora em entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Uma honra estar aqui, um prazer. Ministro, nesse mês foram divulgados os resultados da educação básica no Brasil referente ao ano de 2021. Que levantamentos são esses e o que eles mostram para a gente? Bom, isso trata da nossa avaliação que nós fazemos a cada 2 anos da educação básica. Então, nós aplicamos provas em todas as escolas brasileiras praticamente, né? Em algumas etapas da educação básica, então a gente pega, por exemplo, o aluno do 2º ano, o aluno do 5º ano, o aluno do 9º ano e o aluno do 3º ano do ensino médio. Então são algumas etapas importantes que caracterizam essas transições, né, do ensino fundamental para o médio e do período da alfabetização, que é o 2º ano. Essa pesquisa, ela traz resultados importantes, não só para a gente compreender o nível de proficiência dos nossos estudantes na educação básica, mas também servem de subsídio para a gente calcular o famoso IDEB, que é aquele índice de qualidade, né, da educação básica, e que serve também para a gente distribuir os recursos de algumas políticas educacionais para os estados e municípios. Então é uma avaliação muito importante que é feita a cada 2 anos. E o que essa avaliação mostra nesse ano agora de 2021? Que houve um impacto, né, em especial por conta do fechamento prolongado das escolas, em especial em língua portuguesa no 2º ano, que é justamente o período da alfabetização. Matemática no 2º ano também teve um impacto, não tão significativo, mas houve sim um impacto a ser considerado. E nas demais etapas, né, nas demais disciplinas, né, que inclui também ciências no 9º ano e português e matemática nos demais anos, a gente verificou uma redução na proficiência dos estudantes, mas não foi uma redução tão significativa quanto algumas pessoas falavam, né, que a educação brasileira ia retroceder 30, ia retroceder 20, 10 anos. A gente mostrou que esse impacto realmente foi na etapa da alfabetização. Ministro, e esse resultado, esse impacto na alfabetização, ele era esperado? O que o Ministério pretende fazer sobre isso? É esperado, era muito esperado, porque alfabetizar uma criança exige técnica. E o que nós fizemos no Ministério da Educação foi, em 2019, criar uma secretaria especializada em alfabetização. Lá nós colocamos técnicos que conhecem do assunto. Nós fomos atrás das melhores experiências internacionais, fizemos pesquisas com base em dados científicos e construímos uma nova política de alfabetização no país, né? Essa política ela tem um programa, que é o programa Tempo de Aprender. Esse programa já está em mais de 5.000 municípios brasileiros.
A gente já formou, já capacitou mais de 750 mil professores da rede pública e privada, e a gente tem tido excelentes feedbacks de alguns professores alfabetizadores que têm relatado que conseguem alfabetizar uma criança em até 6 meses, se aplicarem, né, adequadamente essa técnica. E só lembrando assim que o nosso Plano Nacional de Educação, em 2013, colocou como meta educacional alfabetizar uma criança no final do 3º ano. Nós estamos, com a política, priorizando para o 1º ano e nos alinhando com o que os países mais desenvolvidos, que têm os melhores desempenhos nas avaliações internacionais, fazem, que é alfabetizar uma criança no seu 1º ano, que é exatamente aquela idade em que existe uma plasticidade neural melhor para ele poder compreender, né, as habilidades da cognição para a aprendizagem da linguagem e da escrita. Agora, ministro, com esse levantamento de dados, com todas essas informações, é traçado, então, um diagnóstico, né? Como é que isso é trabalhado pelo Ministério? Quais são as principais ações? Perfeito. A partir de agora, a gente começa uma série de discussões técnicas, a gente faz a produção, inclusive, de alguns estudos, e esses estudos, eles servem de subsídio para a gente poder, então, elaborar nossas políticas e ver de que maneira a gente precisa atuar na educação para recuperar os nossos estudantes. Agora, ministro, esse assunto também foi tratado no encontro dos ministros da educação do G20 em Bali, na Indonésia, não é isso? Que ocorreu no início do mês. O que o Brasil aprendeu com outros países? O que foi discutido no encontro? Perfeito. A gente tem feito uma inserção internacional muito importante do Brasil na área educacional e a gente tem mostrado um pouco o que a gente fez aqui no Brasil para pensar a recuperação dos nossos estudantes. Então, lá na reunião dos ministros do G20, nós tivemos várias reuniões bilaterais com diversos países, como Austrália, África do Sul, tivemos reuniões bilaterais com o Banco Mundial, com a OCDE, e o que nós fazemos é justamente entender, né, o que os países estão fazendo em termos de recuperação e de que maneira a gente pode tanto ensinar como aprender. Então, um exemplo, assim, coisa que pouca gente sabe, né? A Indonésia é um país que tem praticamente a mesma população do Brasil, apesar de ser um conjunto aí de 17 mil ilhas, com praticamente 7 mil habitadas, eles têm uma população gigante e eles têm, por exemplo, políticas de formação docente e de escolha de dirigentes educacionais muito interessante, que pode inspirar o nosso modelo. Nós estamos justamente agora, nesse momento, discutindo as diretrizes para a escolha de líderes e diretores escolares. Então, a gente pode, por exemplo, olhar o que eles fizeram, o que eles construíram, de que maneira aquilo está sendo aplicado e quais resultados eles estão obtendo daquilo, para que a gente possa, então, importar, né, as melhores práticas e aprender com os erros também dos outros países e não ter que errar aqui, né, para aprender com os nossos próprios erros. Agora, na pandemia, além da preocupação com essa perda de conteúdo, né, com essa dificuldade dos alunos de absorverem o conteúdo, existe uma preocupação também com a evasão escolar, né? Isso foi percebido pelo Ministério? O que está sendo feito nesse sentido? Perfeito. A evasão escolar sempre foi uma preocupação. Desde 2020 a gente trabalha algumas iniciativas que hoje já estão em prática. Então, por exemplo, a gente incluiu no Disque 100 a possibilidade de uma notificação, né, em qualquer região do país. Qualquer criança que estiver fora de sala, né, um cidadão pode ligar no Disque 100 e aí vai notificar aquela situação. A gente já tem a rede de proteção com o Conselho Tutelar, que vai fazer a aproximação daquela criança, daquela família e tentar fazer a busca ativa. E nós também desenvolvemos um aplicativo que foi lançado agora em agosto, que chama Sistema de Alerta Preventivo, que é um sistema baseado em inteligência artificial, que vai, com base em uma série de variáveis, vai identificar o risco daquela criança abandonar a escola antes mesmo disso acontecer. Então, a escola ela vai ter tempo para trabalhar de maneira preventiva e evitar que a criança evada ou abandone a escola. Fala um pouquinho mais sobre esse aplicativo, ministro, para a gente entender. Tá, então é o seguinte, ele tem como base de informação, ele tem o sistema Presença que nós desenvolvemos, que é o sistema que controla a frequência dos alunos do Auxílio Brasil. Então, nós temos 20 milhões de estudantes hoje na base do Auxílio Brasil. São aquelas crianças das famílias que recebem o auxílio e que têm como condicionalidade para receber o auxílio frequentar a escola. Então, nós fazemos esse acompanhamento trimestral. Com base nessa informação da frequência do aluno, em outras informações, por exemplo, do contexto social no qual aquele aluno está inserido, contexto familiar, contexto das condições socioeconômicas, a inteligência artificial ela vai mapeando o risco daquela criança evadir. E vai alertar a escola, vai informar a escola, ó, esse aluno ele tem risco de evadir por causa dessa e dessa situação. Então, você tem que trabalhar isso com o estudante para evitar, tem que dar uma atenção especial para aquele estudante, para evitar que no futuro
ele abandone a escola. Situações que a própria escola podia não ser de conhecimento da escola, por exemplo. Exatamente. Considera, inclusive, o próprio desempenho do aluno nas avaliações que são feitas na escola. Então, aquele aluno, às vezes, está indo mal. Ele tem uma situação, às vezes, familiar e social complexa. E ele também está tendo faltas frequentes. Quer dizer, aquilo ali leva um alerta para a escola e a escola vai ser alertada que, olha, você precisa dar uma atenção especial para aquele aluno. Agora, ministro, vamos falar sobre o Plano Nacional de Recuperação das Aprendizagens. Ele é aberto a todos? Como é que os municípios e os gestores podem participar? Sim, essa é uma política que a gente tem sido muito elogiado, né, por organismos internacionais e outros países. É uma política que ela é bastante abrangente porque ela ataca várias dimensões dessa recuperação dos estudantes, tanto no que se refere aos conhecimentos que foram perdidos, ao combate à evasão e abandono, com essas iniciativas que eu citei, ao desenvolvimento também das competências socioemocionais que a gente tem trabalhado. Então, é uma política muito abrangente, o uso de tecnologia para acelerar todo esse processo. E a gente hoje abre essa política para todos os estados, todos os municípios e todas as escolas privadas. Então, como é que, em linhas gerais, funciona o coração dessa política? Nós temos uma plataforma, que é chamada de plataforma diagnóstica e formativa. Nessa plataforma, o professor ele vai ter testes para diagnosticar o nível de conhecimento daquele aluno, em 4 disciplinas, que são as principais: língua portuguesa, matemática, ciências e língua inglesa. Então, nessas 4 disciplinas, de todas as etapas da educação básica. Então, pega do primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio. O professor quer testar um aluno do 6º ano em matemática. Tem lá o teste, ele aplica o teste no aluno. Com a resposta do aluno, o professor tira uma foto com o celular dele do resultado daquela prova. O aplicativo vai mostrar, de acordo com o nosso currículo, o currículo nacional, vai mostrar para o professor quais são os conhecimentos que aquele aluno deveria ter e não tem. E vai orientar a escola a reagrupar os estudantes de acordo com o nível de conhecimento. Então, hoje a gente tem um grande problema na educação, porque assim, você tem um grande desnível. Então, um professor de matemática do 6º ano, ele recebe alunos que estão em diferentes níveis de conhecimento da matemática. E ele não tem como identificar isso. E com essa ferramenta agora ele tem. Ele não tinha como fazer isso, agora ele tem. E aí ele vai pegar, por exemplo, alunos que não sabem somar, do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, do 7º ano, do 8º ano, vai reagrupar esses estudantes e vai trabalhar o reforço escolar ali com os estudantes. E ele trabalha esse reforço com um material didático que foi desenvolvido também pelo Ministério da Educação, em parceria com algumas universidades federais, para poder ensinar o aluno aquele conteúdo. E é um material que foi muito bem desenvolvido por especialistas, então ele ensina o professor como ensinar aquele conteúdo. Não é um material para o aluno, é um material para o professor e para o monitor conseguirem ensinar aquele conteúdo. Então, com isso, nós fazemos 4 avaliações por ano e, nesses intervalos das avaliações, vai fazendo o reforço. E a gente vai acompanhando o desempenho do estudante, a evolução dele ano a ano. E a gente consegue ver, de fato, o que a gente chama de acompanhamento personalizado da aprendizagem. E a gente já está vendo os estudantes serem recuperados e evoluindo nos seus níveis de conhecimento nessas disciplinas. Praticamente são 6 milhões de crianças hoje que estão utilizando essa ferramenta. Acaba trabalhando, então, nas 2 frentes, né? Com a escola e os docentes e com os alunos. Exatamente. A gente acaba auxiliando o professor, então, a ferramenta com o uso de tecnologia, e o estudante a recuperar aquele conteúdo e não ficar para trás. Então, a gente, inclusive, tem nessa nossa plataforma o link com a nossa política de alfabetização. Então, hoje, o professor ele tem condição, durante o ano, de identificar se aquele aluno, por exemplo, ele está ficando para trás no processo de alfabetização. E aí vai conseguir trabalhar com as abordagens pedagógicas adequadas a recuperação do aluno e ensinar ele a ler e escrever, independentemente da série que ele esteja. Ele pode estar no 5º ano, que tem muito aluno hoje no Brasil, no 5º, no 6º, no 7º ano, que não sabe ler e escrever. Existe isso, e a gente diagnosticou isso nessa nossa plataforma, né? Se a gente pegar, por exemplo, só um exemplo da situação que a nossa educação brasileira estava em abril de 2021. Se a gente pegar os alunos do 6º ano que fizeram essa avaliação em língua portuguesa, 86% dessas crianças não estavam no nível de conhecimento adequado para o 6º ano. 86%. E dessas, praticamente 33%, ou seja, 1/3, não estavam devidamente alfabetizadas no 6º ano. Então é um déficit que se somou da pandemia, né?
Ele vem já desde trás, porque quando a gente fez o SAIB de 19, por exemplo, a gente já diagnosticou uma situação muito crítica. Né? O SAIB de 2019 já mostrou o seguinte, que os alunos que saíam do segundo ano, do terceiro ano do ensino médio, metade desses alunos saíam nos níveis 0, 1 e 2 das nossas avaliações que a gente faz em língua portuguesa e matemática, o que é muito ruim. Então, praticamente metade dos estudantes saíam com deficiências em conhecimentos de língua portuguesa e matemática, isso já em 2019. Então, vem a pandemia, ela traz uma piora leve nessa situação e uma piora mais sensível, mais significativa na etapa da alfabetização. Ok, nós estamos conversando ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, as escolas, no geral, retomaram as aulas presenciais e, mesmo agora, a tecnologia continua sendo uma aliada, né? Um caminho sem volta esse daí. Caminho sem volta. A gente, logicamente, sabe que o ensino à distância ele é diferente na educação básica para a educação superior. A gente tem uma compreensão muito clara de que o ensino presencial na educação básica ele é fundamental e o ensino remoto na educação básica pode ser um complemento. Ele pode ser, às vezes, no contraturno, uma atividade, um curso, às vezes, que aquela escola não oferta, aquela região não oferta e o aluno vai ter acesso por meio da tecnologia. Mas a tecnologia ela é fundamental, inclusive, para a adoção de ferramentas como essa que eu citei, né? Da plataforma que vai auxiliar o professor. Você tem outras plataformas que a gente desenvolveu que ajudam o professor a corrigir a redação do aluno, com uso também de inteligência artificial. Então, a tecnologia hoje é um grande aliado, uma grande aliada, e a gente está fazendo já um movimento muito forte de conectar as escolas brasileiras. Em 2019, a gente tinha 38 mil escolas brasileiras sem conectividade. 38 mil escolas. Ano que vem nós vamos zerar. Hoje nós temos algo em torno de 12 mil escolas sem internet e ano que vem nós vamos zerar o número de escolas sem conectividade. Foi bom o senhor ter mencionado o ensino superior. Vamos começar a falar um pouquinho desse assunto. Então, a gente está caminhando agora para o final de alguns processos, né, seletivos do MEC no ensino superior, né, ProUni, SISU, FIES. E aí, queria que o senhor falasse um pouquinho dessas políticas, como é que elas funcionam. Perfeito. A gente tem 3 processos importantes, que é o SISU, é o primeiro deles, né, que é o acesso às universidades federais. Então, aqueles alunos melhores colocados ali em geral, né, do Enem, eles vão escolher as universidades federais. Depois disso, a gente tem o ProUni. O ProUni são bolsas integrais e parciais. ProUni são bolsas para alunos com um limite ali de renda familiar, então a gente atende aqueles mais necessitados e eles vão ter a oportunidade de estudar em escolas privadas, né, em faculdades privadas, universidades privadas, com bolsa do governo. E depois do ProUni você tem o FIES, que o FIES é o financiamento estudantil, né, que aí também vai dar o acesso a alguns estudantes. Só esse ano, no SISU, nós tivemos 287 mil vagas, né, no processo seletivo. No ProUni nós ofertamos algo em torno de 473 mil vagas, mil bolsas, né, de bolsas integrais, e é um número muito significativo. E no FIES algo em torno aí de 110 mil vagas. Então a gente atende algo em torno aí de quase 900 mil a 1 milhão de estudantes para facilitar o acesso ao ensino superior. Tá joia, ministro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós conversamos ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Muito obrigada pela presença aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Mariana. No Brasil, cerca de 45% das famílias não autorizam a doação de órgãos quando um membro morre. Para estimular que as pessoas comuniquem em vida a intenção de doar e alertar sobre a importância desse gesto, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Há 4 anos, a professora Jéssica Gonçalves carrega um cilindro de oxigênio para onde vai, enquanto espera por um transplante de pulmão. Ela foi diagnosticada com fibrose cística, uma doença genética e rara que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema